Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante assunto do momento presente. Me refiro ao ChatGPT. Vou pronunciar como se pronunciaria lendo em português e não em inglês, tá bom? Então, ChatGPT. Na verdade, o GPT seria um transformador pré-treinado generativo. Trata-se, na verdade, de um assistente virtual inteligente no formato de um chatbot. O que é um chatbot? É um programa de computador criado para simular um humano conversando com outros humanos. Quando você pega, por exemplo, o telefone e liga para uma empresa e atende: olá, eu sou atendente virtual, meu nome é fulano. Você está conversando com um chatbot. O acesso ao ChatGPT se dá através do seu canal oficial na internet. Você pode botar ou no seu smartphone, notebook, desktop, põe lá chat, chat.openai, tá? OpenAI, tá? .com. Não há, tá, um aplicativo no momento para celular. Você vai ter de acessar pelo site, mesmo estando no celular. E para realizar o cadastro, você precisará basicamente criar uma senha, tá? Apresentando seu nome, seu e-mail, seu telefone celular. Você estará usando a versão 3.5, que é a versão gratuita. A versão do ChatGPT 4.0, ela custa $20 por mês. Se você quiser, esteja à vontade. O serviço foi lançado no dia 30 de novembro de 2022. E ele possui informações atualizadas somente até o final do ano de 2021. Informações referentes após essa data, 2022, o atual ano que nós estamos, você não encontrará. E ele foi criado baseado em uma rede neural chamada Transformer, cujo objetivo, tá, é justamente trabalhar textos. Tá? O ChatGPT possui a capacidade de desenvolver conversas complexas e responder a um praticamente infinito número de perguntas, ao contrário dos chats anteriores. Pois os chatbots anteriores, eles precisavam ser previamente programados a partir de um script definido, não possuindo a habilidade para responder qualquer pergunta que lhe fosse feita. Não. Somente aquelas perguntas que fossem previamente programadas. Fora disso, teria de ter o atendente humano. O ChatGPT foi treinado com milhões de textos. O ChatGPT é capaz de aprender o significado de palavras, frases, sentenças e entender, inclusive, nuances da linguagem natural. Ou seja, a ironia, o sarcasmo, diferenças como um determinado idioma é falado e escrito em uma região e em outra região. No entanto, o ChatGPT pode sim apresentar respostas incorretas. Esse é um grave problema. Você faz uma pergunta, você pensa que recebeu uma resposta correta, mas não, sua resposta está errada. E pode também alucinar. Entendemos que uma inteligência artificial está alucinando quando ela inventa, ela fabula sobre coisas que na verdade não existem. Por exemplo, ao ser pedido um texto acadêmico, ele teria citado um determinado texto acadêmico publicado em uma determinada revista por um determinado autor. Ora, a revista existe, o autor trabalha esse tema, só que o autor não publicou naquela revista. Tá? Aquele artigo não existe publicado naquela revista. Então ele estava alucinando. Isso eu estou te dando um exemplo em relação a algo que de fato ocorreu na relação do ChatGPT com os usuários. E nós temos também a superficialidade das suas respostas, o que pode ocasionar que a internet seja invadida por um monte de textos superficiais produzidos por meio do ChatGPT. Ele foi feito basicamente para conversar, travar uma conversa com seres humanos.
respondendo a perguntas que lhe sejam feitas. Há um prompt, você escreve a pergunta, você digita a pergunta e você terá a resposta. Até o presente momento, ainda não há a possibilidade de interação via o uso da voz. E o chat ele serve para criar várias e várias coisas, como por exemplo, letras de música, poemas, textos acadêmicos, gráficos. E há também a resolução de cálculos matemáticos ou a obtenção de N informações possíveis. O que você estaria buscando no Google, você passaria a buscar no chat GPT. O Google te dá uma lista por página de 10 sites onde você poderia encontrar a sua informação. Já o chat GPT te dá uma única resposta em relação àquela informação. Ou seja, passa a ser mais focado, mais direcionado ou mais tendencioso, como você preferir. O enfoque dado pela mídia em relação ao chat GPT está completamente errado. A mídia tem batido muito na tecla, e as redes sociais têm reproduzido isso também, que seria um Google melhorado, um super Google. Não, não é por aí, gente. Que seria um oráculo digital, onde você escreveria a sua pergunta e teria a resposta aos seus problemas. Não, não é por aí. Isso é olhar na direção errada. Tá? O grande avanço ali presente é que nós temos o começo de algo completamente novo na nossa relação com a tecnologia. É o modo como nós passamos a interagir com a tecnologia, daqui para frente, em relação ao futuro. Agora, vamos falar um pouco sobre os atuais limites da inteligência artificial, porque o ChatGPT é uma inteligência artificial. A construção de algo realmente novo, tá? Algo criativo, algo que não exista antes, faz determinadas exigências que as inteligências artificiais que hoje existem, inclusive o ChatGPT, não possuem. Tá? Eles não são capazes realmente disso. Para isso é necessário algo exclusivamente humano, como por exemplo a individualidade, o humor e a sensibilidade, o que ainda não está presente numa inteligência artificial. E eu tenho receio que jamais possa estar. Há um perigo também no risco de vazamento de informações. Imagine que você tem uma planilha com um certo sigilo da sua empresa. De repente, o que você vai pagar, o que você vai receber, todos estão ali presentes na sua folha de pagamento. Aí você quer formatar essa planilha e você introduz ela num sistema como o ChatGPT para obter uma melhor formatação. Olha, qualquer informação que você introduz ali, seja uma senha, dados pessoais, dados sigilosos da sua empresa, está sujeito a um compartilhamento com outros usuários, inclusive os operadores do próprio sistema. Então é uma questão de segurança, tá? Você tem de ter o mesmo cuidado com o ChatGPT que você teria com qualquer outro sistema, qualquer outro site na internet. O perigo de vazamento de informações é realmente real. E com relação ao mercado de trabalho? Pois bem, há um medo generalizado em relação ao mercado de trabalho vinculado às demissões. Demissões estas ocasionadas pelo fim de atividades laborativas. Com a introdução do ChatGPT, algumas atividades ficariam inúteis, deixariam de existir. Bem, se nós formos tomar como base as experiências com a introdução de novas tecnologias ocorridas no passado, nós temos que o encerramento de um ciclo para alguma atividade profissional realmente ocorre, sim, tá? Você tem uma atividade que deixa de existir, a de datilógrafo, a de estenógrafo, em relação a tecnologias que entraram no passado. Mas, por sua vez, surgem novas atividades laborativas. Então, eu não vejo a necessidade de um medo. Sim, algumas atividades hão de sofrer, mas outras novas irão surgir e haverá necessidade de um aperfeiçoamento educacional do trabalhador. E aí entramos, então, na educação, já que falamos nela. Também há um medo muito grande por parte de professores, educadores em geral, o medo de que os alunos passem a usar a IA para fazerem os seus trabalhos, com o uso da linguagem, elaboração de textos, e por aí vai, demonstrando a competência linguística. Olha,
Aí vem uma atitude de evitação e bloqueio. Vamos impedir, tá, que dentro da escola, dentro da universidade, seja usada a IA. Mas isso é inútil, gente. Não vai funcionar por aí, não. E em relação aos escritores e aos redatores, há também o medo que determinadas funções deixem de existir. Tá? O medo da substituição pela IA. Se eu tenho uma revista e eu tenho vários casos, várias reportagens que eu quero unificar, eu poderia fazer uso, em vez de um ser humano, de uma inteligência artificial, fornecendo os dados e pedindo que unificasse num único texto, tá, todas aquelas pequenas reportagens sobre o mesmo assunto. Então, um redator, um escritor poderia perder o seu cargo, o seu emprego. Gente, vamos prosseguir, mas se você está gostando, deixe o seu comentário, se inscreve aí no canal. Também podemos falar em relação ao Google, o medo da IA, em particular o ChatGPT, afetar os rendimentos da empresa. Lembremos que o Google, ele põe anúncios na página você faz uma pergunta ao Google, ele fornece 10 resultados e dentre os quais você tem alguns anúncios que são pagos. Ora, isso pode afetar os lucros da empresa se as pessoas substituírem o Google por uma outra forma de consultar, fazer buscas na internet. No meu entendimento, não cabe assumir uma atitude de evitação. Não, evitação, bloquear, tentar impedir, isso é errado. Não cabe tentar evitar uma nova tecnologia, não. Tá? Isso, na verdade, é uma atitude pueril, uma atitude realmente ineficaz. Bloquear ou tentar banir nunca foi no passado, não vai ser a solução agora no presente. O melhor caminho acaba sendo a aceitação, a convivência e a absorção dessas novas tecnologias no ambiente educacional e no ambiente de trabalho. Vamos nos adaptar. A inteligência artificial também traz alguns problemas. Vamos debater isso. Por exemplo, apresentar respostas que sejam tendenciosas para com as crenças presentes na região do mundo e no grupo de pessoas que elaborou essa inteligência. Porque, veja, os valores dessas pessoas, desses engenheiros, tá, estão presentes ali na elaboração dessa inteligência. A cultura do local do mundo, tá, onde ela foi elaborada, no caso aqui, Los Angeles, Estados Unidos da América do Norte, vai estar ali presente. Tá? Então, haver uma tendência, tá, a seguir nesse caminho. Também, respostas com base no conhecimento universal, o conhecimento de toda a humanidade, podem gerar conflitos com a ideologia de alguns países mais fechados, que não permitem que qualquer conhecimento entre. E de repente você tem ali, ó, acesso a tudo que existe no mundo. Em relação a isto, alguns países vão barrar, ou pelo menos tentar barrar, a entrada de sistemas de IA, inteligência artificial. Eles vão tentar construir os seus próprios sistemas, tendenciosos, claro está, à ideologia adotada nessas regiões do globo. A IA, tá, deverá refletir os valores fundamentais de tais países. Né? Deverá evitar a apresentação de conteúdos subversivos em relação ao poder do Estado. Tá? E outras falas bonitas que nós teremos nesses países. Tá? Governos, na verdade, governos não democráticos e ditatoriais, têm enorme preocupação com a informação, têm enorme preocupação com a internet e com os sistemas que rodem na internet. E buscam o quê? Eles buscam censurar, buscam controlar os conteúdos ali presentes na internet. Daí a necessidade de regulamentar a tecnologia presente na internet, e o ChatGPT também vai ser proibido, com certeza, em alguns países que vão tentar criar o seu próprio programa de inteligência artificial que lide com linguagem. Então, isso aí vai surgir um desafio tecnológico, tá? De criar uma IA que permita ao usuário uma atividade de conversação que funcione bem. Tem que funcionar bem, não, gente? Mas que não ultrapasse os conteúdos ideologicamente permitidos naquela região.
Olha, tudo isso vai ocorrer contra as liberdades individuais. O grande medo de vários governos mundo afora está vinculado às liberdades, às minhas liberdades, às suas liberdades. Não importa o contexto, eles têm medo das liberdades individuais. Olha, tudo isso tem a ver com ideias e valores ideológicos presentes em uma determinada região. Por quê? Ideias e valores ideológicos tendem a ir contra as liberdades individuais, as minhas liberdades, as suas liberdades, as liberdades de cada um. E, em decorrência disso, vários governos procuram coibir, bloquear que a informação tenha livre fluxo. E aí você faz uso de subterfúgios e disfarces linguísticos para encobrir o seu real objetivo. Tá? Aí você passa, por exemplo, a prometer proporcionar o desenvolvimento de uma inteligência artificial responsável. Tá? Evitar a criação ou reforço de determinados preconceitos ou estereótipos. Agora, quando fala em preconceitos ou estereótipos, esses governos, eles não entram em muitos detalhes. Eles não citam quais são esses preconceitos, quais são esses estereótipos e qual a justificativa satisfatória para bloquear este tipo de informação e não outra informação, não outros possíveis preconceitos ou estereótipos, porque esses outros são aceitos pela ideologia reinante. Você passa a ter também uma menor probabilidade de uma inteligência artificial no futuro vinha responder a solicitações cujo conteúdo seja proibido. A censura sempre é revestida de um discurso positivo sobre as vantagens da sua utilização enquanto proteção para os usuários. E, gente, quanto mais nós temos sistemas revolucionários na internet, mais a censura vai estar presente na boca dos nossos políticos, especialmente nos países que não são democráticos. E a inteligência artificial é realmente inteligente? Há processos ali cognitivos, como há na minha mente, na sua mente? Olha, há um experimento interessante, eu cito várias coisas de um artigo. Nós temos um artigo no nosso blog que vai acrescentar muito mais informação, depois você dá uma lida lá nesse artigo, tá bom? O link você vai encontrar até na descrição aqui deste vídeo. Mas vamos citar só um dos exemplos que eu ponho nesse artigo, que é a caixa, ou se você preferir, chame de quarto ou de sala, tá? Chinesa. Neste quarto chinês, ou sala chinesa, ou caixa chinesa, nós temos um homem ou mulher, um humano ali dentro desta caixa. Só tem duas janelinhas pequenas. Uma que nós vamos chamar de input, para as entradas, e outra de output, para as saídas. Do lado de fora, você tem um chinês, um falante de língua chinesa. E esse chinês, ele vai pegar determinados símbolos chineses e vai introduzir na janela de entrada, input, tá? E vai receber pela janela de saída, output, a resposta a qualquer pergunta que ele faça. Do lado de dentro, esse humano que está lá dentro, ele possui um manual. O manual só tem lá o símbolo, ora, esse símbolo chinês aqui desenhado, se aparecer você entrega este outro símbolo chinês aqui desenhado. E tem lá os símbolos, ele só precisa pegar a folha de papel com um símbolo e colocar na janelinha de saída. Pois bem, entra um símbolo dentro da caixa, o humano ali presente procura esse símbolo no manual, ao encontrar ele pega o respectivo papel com a resposta e coloca na janela de saída. A resposta satisfaz o chinês do lado de fora. Perfeito. Esse processo pode se repetir várias e várias vezes, mas ao final de centenas ou mesmo milhares de repetições, o humano dentro da caixa continua sem saber coisíssima alguma sobre a língua chinesa. Não. Ele pode até memorizar o manual, tá? Mas só isso. A sintaxe é diferente da semântica. Tá? A semântica vai proporcionar o entendimento, a compreensão.
E o humano dentro da caixa não possui isso. Ele pega uma entrada, vê no sistema que ele possui, que é o manual, e proporciona uma saída. E essa crítica é feita às máquinas de inteligência artificial. Ou seja, elas não possuem processos cognitivos, elas fazem aquilo que estão programadas a fazer, sem, no entanto, refletir, sem pensar, sem elaborar, sem realmente entender o que estão fazendo. Então, há uma diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Várias diferenças. Mas vamos pensar, por exemplo, sonhos, desejos, fantasias estão presentes na inteligência humana, tá? Bem como a possibilidade de você reconhecer a diferença entre tais elementos, sonhos, desejos, fantasias, e a realidade que você vive, a realidade circundante, tá? Em relação à realidade passada, presente e futura. Olha, esse aqui é meu sonho, mas isso aqui não é a realidade. Meu sonho é ter um iate, mas não é a minha realidade. Isso não está presente na máquina. E nós temos 3 problemas quando a inteligência artificial é comparada com a inteligência humana. Primeiro, ela não é confiável. Tá? Ela pode apresentar e apresenta respostas diferentes a uma mesma pergunta. E está desatualizada. Tá? Você precisa sempre estar atualizando. O chat GPT hoje disponível só está atualizado até o ano de 2021. Segundo problema, alucinações, que é quando a inteligência inventa alguma coisa que não existe, ela cria uma história, tá? Aquilo ali não existe e ela cria. Tá? E você, se não for um expert no assunto, você pode entender que aquilo que foi inventado é verdade, quando não é. Terceiro, falta de limites. Esses limites são impostos pela realidade, a realidade externa. A nossa realidade externa, mas uma máquina, ela não possui uma realidade externa. Então lhe faltam esses limites externos. E podemos também falar em um perigo. Geralmente, nas obras de ficção, o perigo visto numa inteligência artificial é quando ela se torna tão inteligente que acaba sendo destrutiva aos seres humanos. Então o perigo é que ela seja muito inteligente. Mas eu vou dizer que o seu oposto é real e muito mais perigoso. Ou seja, não a inteligência artificial, a IA, ser realmente muito inteligente, tá? Não, mas o seu contrário, ela não ser tão inteligente quanto nós acreditamos que ela seja, tá? Por quê? Ao acreditar ser a IA, tá, realmente inteligente, as pessoas podem outorgar a esta inteligência artificial um poder e uma crença ingênua de ser um oráculo da verdade, quando de fato não é. Gente, muito mais pode ser dito em relação à parte crítica de uma IA, que é o objetivo realmente deste vídeo. Eu deixei um texto no blog. Eu não quero que este vídeo fique muito longo, então eu vou encerrar por aqui. Se você quiser, eu faço outro vídeo, tá? Porque há muita coisa que pode ser dita sobre uma inteligência artificial. E o chat GPT é, no fundo, uma inteligência artificial. Tá? Beleza, gente? Espero ter ficado claro. Olha, deixa o teu comentário, quero saber a tua opinião. Tá bom? Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu! Até mais!